Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma gravação nossa, você desse lado e eu aqui. Eu agradeço a sua participação, curte, compartilhe, inscreva-se no @canal Varal. Primeiramente eu vou deixar umas frases de motivação que fala assim. Aqui vai um texto bem motivacional. Vai ter dias que ninguém vai estar lá para te motivar. Mas lembre-se, se você só depende de você, você só depende de você. Então seja a sua própria motivação. Essa é a mensagem que eu levo. Vai ter com as formiguinhas. O rei Salomão deixou algumas observações importantíssimas acerca das formigas. 2 vezes ele menciona esse inseto no livro de Provérbios como modelo de atividade. Está lá em Provérbios 6, no versos 6 a 8, e de sabedoria no Provérbios 30, 24 a 25. Os árabes têm a sabedoria da formiga em tão grande estima que quando nasce lá uma criança, costumam-lhe pôr as mãos num desses insetos, repetindo essas palavras. A criança põe a mão na formiguinha, que seja igualmente inteligente e hábil, porque a formiga é um modelo de sobrevivência. A população de formigas, ela é maior do que todas as aves, répteis e anfíbios juntos. O desaparecimento das formigas poderia levar à extinção de milhares de espécies, desestabilizando a maioria do ecossistema. Você não sabe disso, mas é verdade. Deus não criou à toa. Como todos os insetos, a formiga tem 6 pés. Os pés das formigas são muito fortes e podem funcionar muito rapidamente. A expectativa de vida da formiga é de aproximadamente de 40 a 60 dias. As formigas, ela tem 2 olhos. Cada olho é feito de muitos olhos menores. O abdômen da formiga contém 2 estômagos. Um prende o alimento para si e o outro é para que o alimento seja compartilhado com outras formigas. Eles vivem numa sociedade plena. A formiga, ela é um inseto eleito pela Bíblia como um dos mais importantes exemplos a ser seguidos. Todo líder, equipe e trabalhador em geral devem olhar para as formigas e aprender como fazer aquilo que nós já fazemos. Formiga é um inseto especial. É uma colônia bem desenvolvida. A passagem bíblica que diz, vai ter com as formiguinhas, é uma citação do livro lá de Provérbios, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. Mas qual que é a mensagem? A mensagem central é um convite à diligência e ao trabalho, usando a formiga como um exemplo de sabedoria e de organização. Elas são organizadas. O que a Bíblia diz, assim, fundamentalmente sobre as formigas? Que elas são diligentes. A formiga é um exemplo de trabalhadora incansável que prepara o seu alimento. E trabalham muitos e o armazena durante o verão, preparando para a escassez do inverno. Ela se auto-prepara. Elas possuem o quê? Uma alta gestão, uma gestão própria. As formigas, elas não precisam de chefes, oficiais ou dominadores para trabalhar. Elas trabalham juntas com união e organização, demonstrando uma sabedoria instintiva e disciplina para cumprir suas tarefas. São organizadas, elas são preventivas. O ato de armazenar alimento é um sinal de prudência e previsão
mostrando que é necessário se preparar para os tempos difíceis. O inverno vai vir, nós precisamos se alimentar. A mensagem para o preguiçoso qual que é? Lá o texto de Provérbios 6, versículos 6 a 11, é um alerta severo àqueles que são preguiçosos, convidando-os a observar a formiga e aprender e a ter ela como seu grande exemplo. Esta é a verdade. Esta é a inércia, que elas não ficam inércias, elas só dormem, descansam os braços. Isso leva você à pobreza, que se aproxima como um ladrão ou um bandido. O livro de Provérbios usa essa metáfora para ensinar, não para ofender, que a procrastinação é prejudicial e que é preciso ser ativo e disciplinado para que você tenha um sucesso na sua vida e não sofrer as necessidades. Isso é um alerta para você. Vai ter com as formigas significa ir aprender com as formigas, ou seja, observar o seu comportamento, extrair delas uma lição de sabedoria, especialmente no que diz respeito à diligência, ao trabalho, à previsão, em contraste com o quê? Com a preguiça, aquele que fica lá esperando, e com a indolência. A expressão vem do livro bíblico de Provérbios, que nem eu falei, capítulo 6, dos versos 6 a 8, é um conselho para as pessoas preguiçosas se tornem mais ativas e organizadas, se preparando para um futuro, se preparando para o melhor, assim como a formiga faz. É um exemplo de sabedoria, mas o que no contexto realmente o que quer dizer lá na raiz bíblica? Na Bíblia, a formiga simboliza sabedoria, essa diligência, a importância do trabalho árduo e da preparação para o futuro. Sabe que lá no futuro elas não vão passar fome, elas têm sobrevivência. O livro de Provérbios que eu citei utiliza a formiga como um exemplo para o preguiçoso, sempre destacando que mesmo sem um líder ou uma pessoa superior, ele trabalha incansavelmente no verão para juntar o alimento para o inverno. Eles se preparam, formigas se preparam, mostrando que a necessidade de ser produtivo e de prover para si mesmo as suas necessidades futuras. Nós vemos aí, meus amigos, que isso é um exemplo maravilhoso. É um exemplo que Salomão, ele foi lá buscar. Tem pessoas que estão esperando, como dizia minha mãe, cair mais folhas das árvores para poder varrer o quintal, sendo que elas constantemente vão estar caindo. Então não tem que se esperar ao longo do tempo, não tem que se esperar, tem que se precaver e preparar. As formigas não, elas se preparam. Eu disse aqui que ela tem 6 pernas e são fortes. Quem nunca viu aquela formiguinha pequenininha levando aquele pedaço de folha tão grande? Elas não se esmorecem, elas trabalham pensando no amanhã, na sobrevivência, sem olhar o momento atual. Às vezes o momento atual não lhe é agradável, não é aquilo que você espera, mas é aquilo que te convém. Eu não vou fazer, eu vou esperar, vou procrastinar. Não. Nós devemos estar atentos no dia a dia. Nós devemos pensar no hoje, porque o amanhã é fruto do que nós estamos produzindo hoje. Com certeza, não tenham dúvida disso. A formiga, ela é sábia em todos os seus sentidos. A formiga, ela tem o conhecimento, ela se prepara. E Salomão olhou bem e observou esse fato. Ele olhou e fez esse relato. Vai ter com as formiguinhas o preguiçoso. O preguiçoso aprende, as formigas trabalham. Elas pensam no amanhã, elas criam, elas se preparam para o amanhã. E você? Será que você se prepara também para o amanhã? Ou você está esperando cair mais folhas da árvore para você limpar o seu quintal?
Portanto, meus amigos, aqui é uma mensagem muito linda, poderosa, uma análise profunda. E aí, Salomão, ele observou naquele insetinho pequeno. Ele se retratou naquilo ali. Ele enxergou a sabedoria que aquele inseto tem. Portanto, meus amigos, vamos observar aquilo que existe de melhor. Não vamos ficar olhando e esperando que chova para você plantar. Prepare o seu terreno, prepare a sua vida da melhor forma possível. O meu muito obrigado por você estar conosco. Obrigado por você estar ali compartilhando. Compartilhe para os seus amigos essa mensagem. É muito legal essa mensagem. Inscreva-se no nosso canal, curte. E assim sendo, eu termino esta gravação agradecendo a sua presença. Que todos fiquem com Deus.